Seja muito bem-vindo, está começando mais um Casamento Milionário Cast, o podcast para os casais que querem aprender a lidar com o dinheiro a dois. Eu sou o William Show, eu não estou sozinho, estou acompanhado da minha amada e digníssima esposa, Jennifer Uchoa. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Casamento Milionário Cast. Estou muito feliz, amor, para mais um episódio aqui com essa galera maravilhosa, falando de finanças, relacionamento. É sempre um prazer, uma honra para mim estar nessa mesa. Amor, fala pro pessoal de casa, então, qual é o nosso tema de hoje? O que a gente vai falar hoje? Qual é o nosso tema? O que a gente vai estar conversando nessa mesa com os casais aí de todo o Brasil? Bom, tema importante: como definir atribuições nas finanças do casal. Traduzindo, quem faz o quê? Quando? Onde? Esse é o nosso tema de hoje. Eu sei que muitos casais se esbarram na hora de organizar as finanças. Muitos casais brigam porque, eu achei que você fosse fazer e você não fez. Cada um não sabe ali o seu papel dentro da vida financeira, dentro dessa organização financeira de casa. E aí acaba gerando conflito. Então hoje você vai sair no final desse podcast sabendo como nós podemos atribuir, como nós podemos definir atribuições, papéis, para que nós possamos, como um time, jogar junto e vencer. Esse é o tema. Demais. Vambora. Quero começar com a clássica aqui, que a gente sempre fala sobre isso. É uma experiência nossa e que, detalhe, a gente está fazendo uma pesquisa. Então, você já deixa aqui embaixo qual dos dois você é. No casamento, a gente está percebendo que o casamento ele é dividido num grupo de duas pessoas. Você tem os que empurram o carrinho e os que pegam o produto. Isso é uma coisa clássica. Por exemplo, quando a gente vai para o supermercado, é nítido. Eu sou o cara que empurra o carrinho e Jennifer é a pessoa que pega o produto. Sempre foi assim. A gente já tentou mudar, né, amor? Já, não deu certo, gente. O William, ele levou 40 minutos lendo o rótulo do amaciante de roupa para saber quantas lavagens aquilo ia durar. O Lucas tá aqui rindo. O Lucas provavelmente é o garoto que empurra o carrinho. Você empurra o carrinho também, Lucas? Muito provavelmente ele não é o cara, sabe, pronto e preparado para pegar o produto da prateleira. Então... Exatamente. Então você fala pra gente aí nos comentários se você é a pessoa que empurra o carrinho ou você é a pessoa que pega o produto, tá? E o que é interessante nessa analogia, é porque a gente já tentou mudar isso. A gente já tentou fazer esse teste e, cara, não deu certo. A gente perdeu em produtividade e em resultado. E deu briga. Vale salientar. Vale salientar, não deu certo, entendeu? Então, assim, eu sou um cara especialista em empurrar o carrinho. Cara, eu empurro o carrinho muito bem. E detalhe, eu me sinto muito bem fazendo isso no supermercado. Eu não me sinto mal em empurrar o carrinho, muito pelo contrário. E eu acho que você não se sente mal de pegar o produto. Não, eu sinto que eu sou mais ágil nessa tarefa, eu sinto que eu tenho mais agilidade e eu vou rápido, a gente termina as compras rápido, porque eu não gosto de ficar horas no supermercado. Mas isso é um clássico, a gente abriu brincando com isso aqui, só para você entender a importância de coisas tão pequenas no nosso dia a dia. Se a gente não tem esses papéis definidos, se a gente não sabe o que a gente é bom, se a gente não sabe qual é o nosso lugar, como isso vai trazer conflitos para o nosso relacionamento. E, gente, nós trouxemos um exemplo muito pequeno, que é uma compra de supermercado. Imagina as escalas maiores e mais profundas de um relacionamento, como isso pode trazer briga, né, amor? Exatamente. Então, esse tema é muito importante, a gente começa com esse exemplo prático, né? Mas para falar sobre papéis numa sociedade, né, de uma maneira geral, em que isso é um certo tabu, não se pode falar muito de papel. Qual o papel do marido, o papel da esposa, atribuições, como que faz? Não pode falar sobre isso. Então a gente já começa mostrando a importância disso. Por quê? Se você vai montar um time de futebol, né, um time de futebol ele tem uma estrutura, tem uma organização. Cada pessoa ali sabe qual é a contribuição que ela faz para aquele time. Um zagueiro sabe muito bem qual é a missão dele naquele time. Um atacante sabe qual é a missão dele. E todos contribuem por todo. O casamento é assim também. O problema é quando você tem um casamento em que não se sabe qual é a sua missão, qual é a minha atribuição, qual é a minha contribuição, qual é o meu papel para o casamento. Quando isso não é definido, é como se você tivesse um time onde todo mundo corre atrás da bola. E aí você não tem uma organização, você não tem clareza. Isso gera conflito, isso gera desentendimento
E principalmente, isso gera resultados ruins. Um time assim perde. Um time mais bem organizado, mais bem preparado, onde que cada elemento sabe qual é o seu papel e como desempenhar ele, e faz isso de uma maneira eficiente, responsável e autônoma, você acaba tendo mais sinergia, você acaba tendo mais capacidade. Isso é um time melhor, né? Lucas, você torce para que time, Lucas? Flamengo? Esse seria o Flamengo pro Lucas, entendeu? Pra você aí que torce pro Flamengo, né? Jennifer torce pro Flamengo também, a família dela aí também, né? Eu sou vascaíno, galera, mas eu tô em processo de convertê-la De converter ao à Flamengo. Cruz de Malta. Pegando esse gancho que você falou, amor, sobre... Vocês verem que, né, todo casamento tem problema, tá vendo? Nosso também tem. Ele é vascaíno, esse é o nosso problema. Pegando esse gancho que você falou sobre a dificuldade que nós temos hoje na nossa sociedade de falar de papéis. Papéis de homem e papéis de mulher. É um risco a pessoa ser cancelada hoje na internet. Eu tô me expondo aqui à possibilidade de ser cancelada na internet pelo simples fato de estar falando sobre papéis de homens Sim. e mulheres. E como isso é importante. E não importa o que o mundo lá fora diz. Não importa a ideologia que você acredita. Uma coisa é certa. Um homem que não sabe o seu papel de homem dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da sociedade, é um ser disfuncional. Uma mulher que não sabe o seu papel de mulher dentro de casa, dentro da família, dentro da sociedade, é um ser disfuncional. Não me importa o que você venha me dizer sobre o lugar da mulher é onde ela quiser estar, tudo bem, ótimo, mas ela tem um papel a ser cumprido em casa, na sociedade, na família, não importa. Se você pega uma criança e se você arranca da vida dessa criança o papel de homem, de pai, que vai ensinar, que vai sentar, que vai dizer, olha, filho, é assim que se faz. Filho, não encosta na sua irmã, não bate nela. Filho, você apanhou na escola, senta aqui que eu vou te ensinar como que você vai fazer. Filha, é assim que se age. Filha, se você arranca esse papel, se você arranca esse símbolo da vida de uma criança, você detona com a vida dessa criança. Igualmente, se você arranca da vida dessa criança o papel de mãe, que é o quê? Que é o seio emocional daquela casa, que é o coração emocional daquela casa, que é o cuidado, que é o zelo. Se você tira da vida da criança esse papel, você destrói com a infância dessa criança. Então, é muito importante esse assunto que a gente está trazendo para a mesa, porque cada dia mais, e cada dia mais escrachado, estão dizendo, olha, homem, você pode ser o que você quiser. Mentira, você tem que ser homem. Você não tem que ser o que você quiser, você tem que ser homem. Alguém Mulher, precisa desempenhar esse papel. desempenhar esse papel. Mulher, você pode ser o que você quiser. Você tem que ser mulher. Não tem outro caminho a ser seguido. Não existe outro caminho a ser seguido. Eu acredito que vai gerar muita polêmica esse assunto, mas são papéis que a gente precisa estabelecer bem dentro da nossa casa, bem dentro da nossa sociedade, para que pessoas cresçam num lugar saudável, num lugar funcional. E a gente falou aqui num nível mais profundo de papel homem, de papel mulher, e como isso vai se esbarrando no dia a dia, nas pequenas coisas, né, amor? Fala pra gente sobre isso. Então, quando esse tema é levantado, às vezes a pessoa vai falar nisso no nível muito das emoções e tal. Eu quero trazer alguns argumentos que são da gestão, da administração, para você ter clareza na sua casa de como isso implica os seus resultados, tá? Então, quando você fala de uma empresa, vamos usar esse exemplo, né? Você vai olhar uma empresa. Uma empresa, ela tem o quê? Você vai ter uma estrutura, você vai ter um design, você vai ter departamentos, funções, você tem tudo aquilo. É uma organização. Para quê? Para que essa estrutura chegue ao resultado. Igual no time de futebol, você vai ter ali o sistema tático. Você vai ter, por exemplo, na cozinha, uma arrumação da cozinha, o quê? Para que facilite na hora de fazer a comida. Ok? Para que o resultado seja o melhor possível e com a melhor produtividade. Quando você entra numa cozinha que está tudo bagunçado ali, você não tem produtividade nenhuma. Às vezes você nem quer fazer nada por causa da bagunça, tá um caos ali. O que eu quero dizer? A organização da estrutura, ela gera a produtividade e o resultado.
isso que eu estou falando aqui para vocês são conceitos de gestão. Então, como que um empresário ele lida com o negócio dele? Ele entende a estrutura, que é o quê? Papéis, ou seja, atribuições, tarefas, atividades e pessoas. Quem faz o quê? É assim que se lida numa empresa. Você vai ter um conjunto de tarefas que precisam ser feitas e as pessoas que vão desempenhar. Quem vai desempenhar esse papel? Tais pessoas. Quem vai desempenhar esse papel? Tais pessoas. Se você está tendo algum resultado que não é bom, o que você vai mudar? Os processos, as atividades que precisam ser desempenhadas e as pessoas. Você vai alterar as pessoas de posição. Talvez essa pessoa ela não funcione muito bem nessa posição. Vamos colocar ela em outra posição. Ok? Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Esse pensamento de gestão, ele é totalmente importante para o casamento. Porque quando você olha para o casamento e você não tem um design, qual é a estrutura para que a gente tenha bons resultados? A gente tem que levar em conta o quê? Aptidões. A gente tem que levar em conta características, por exemplo, características da mulher, características do homem. Características individuais. Às vezes uma pessoa é mais extrovertida, a outra é mais introvertida. Ok? Para quê? Para desempenhar as funções. É justamente de uma maneira simplificada quem faz o quê. Um bom gestor, né, uma pessoa que administra bem, é a pessoa que é capaz de entender quais são as atividades que precisam ser realizadas, os papéis que precisam ser exercidos e colocar as pessoas certas nos papéis certos. Quando você tem os papéis certos e as pessoas certas nos papéis certos, você tem um resultado ideal, o resultado esperado. Falando de vida financeira, organização financeira, como que a gente pode trazer isso para a prática? Vamos imaginar todos os processos que você tem dentro de uma organização financeira familiar. Você tem contas a pagar, você tem controle de receita, você tem projeção anual, você tem que pensar em renda extra, como que a gente pode aumentar a renda da nossa casa. Você tem todas essas atividades a serem feitas. Papéis, atribuições. Quem faz o quê na nossa vida financeira? Eu sou responsável, por exemplo, por preencher a planilha, todo o controle de gasto. E você vai ficar responsável por pensar em renda extra. Então, você pensa em trazer o dinheiro e eu penso em administrar o dinheiro. E a gente troca feedbacks, a gente troca figurinha aqui junto. Mas alguém precisa assumir a responsabilidade de algumas atividades. Sim. Eu preciso olhar para as atividades financeiras, e isso a gente está falando no nível de finanças, mas em todas as áreas da nossa vida, que envolve a nossa família, que envolve o nosso relacionamento, a gente tem que ter esse olhar. Então, nossa vida financeira. Quais são os papéis? Quais são as atividades? Quem faz o quê? Vocês conseguem fazer isso? Vocês conseguem pegar um papel agora e listar todas as atividades financeiras que vocês possuem em casa? E quem seria mais capacitado para fazer o quê? Poxa, meu marido gosta mais de planilha. Eu acho que ele seria a pessoa mais certa para trabalhar com a planilha. Poxa, eu sou a pessoa que tenho mais facilidade com a gestão das compras de supermercado. Eu posso ficar nessa gestão das compras. Ou não, eu tenho muita dificuldade. Eu vou para o supermercado, eu não consigo focar. Se eu tenho um teto de gasto, eu vou, extrapolo ele e compro tudo que não era para comprar. Então esse papel pode ficar na mão do meu marido. Porque se eu der uma lista para ele, ele vai comprar exatamente o que está naquela lista. Então, entenda que seu marido, de repente, é mais capacitado para ir no supermercado fazer a compra. Entende? Então, a gente ia adequando esses papéis, ia adequando essas atividades dentro das características, das habilidades de cada um. E é interessante esse ponto porque entra justamente nessa ideia de time, de equipe. E você falou adequação. Porque cada momento da vida são circunstâncias diferentes. Por exemplo, chega os filhos, o momento da gravidez, o momento do cuidado dos filhos. É um momento em que novas atividades, né, vão surgir, novas responsabilidades vão surgir. Okay? Quem vai desempenhar esses papéis? Como que isso vai ser feito? Okay? Então é muito importante dividir atribuições. Ter clareza dos papéis. O nome disso é
organização, e é um fato importante na gestão. Vocês estão construindo uma estrutura, desenhando papéis, definindo responsabilidades. E quando isso não é claro, o que acontece, amor? Quando você tem uma família onde os papéis, onde as atribuições, as responsabilidades não são bem definidas. Conflito. Porque ou um vai estar esperando que o outro faça. Eu achei que você fosse preencher a planilha e você não preencheu. Aí o outro vai olhar e assim, mas eu achei que você fosse preencher. Nossa, a conta tá atrasada, achei que você tivesse pago a conta. Não, mas eu achei que você ia pagar a conta. Começa essa disputa para ver quem ia fazer o quê. Por quê? O filho é de quem? O filho é de ninguém. Então, o filho não tem pai, não tem mãe, fica solto. O filho, que eu digo, é atividade. Alguém precisa ser responsável por essa atividade. Porque quando não existe esse responsável, fica essa guerra de quem vai fazer o quê. E a gente não avança, a gente não cresce. Quando a gente separa, divide essas atribuições, essas atividades, a gente avança, a gente cresce, a gente vai mais rápido. Porque eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Dentro das nossas atividades financeiras, eu sou a pessoa responsável por pensar em renda extra. Ponto. Eu sei que esse pensamento não está na cabeça do outro. Se eu sei que essa responsabilidade é minha, eu vou trabalhar com ela. E se der errado, a responsabilidade é minha. A gente vai sentar, a gente vai conversar, a gente vai ajustar. Mas era uma atividade que cabia a mim. Então é muito importante a gente ter isso definido, porque quando isso não existe, você tem conflito, você tem briga e você tem um resultado financeiro, na maioria das vezes, negativo. Por você ter uma estrutura, por você ter uma falta de organização, você acaba tendo um resultado ruim ou aquém do que poderia ser. Então, quando a gente organiza as atividades e os papéis, quem vai executar cada atividade, isso tende a melhorar a performance, melhorar o resultado financeiro. Então, é colocar a pessoa certa na atividade certa. Tem um exemplo que eu gosto de dar da nossa própria vida, né? Teve uma fase da nossa vida que tanto eu quanto o William, a gente trabalhava fora. A gente tinha uma rotina de trabalho fora de casa. A minha carga de trabalho era menor do que a carga de trabalho do William. Então, a parte da manhã, eu conseguia organizar a casa, deixar tudo limpinho, e o resto da semana o William me ajudava a manter. Mas como a gente trabalhava fora os dois, a alimentação, como a gente prezava por ter uma alimentação mais saudável e não gastar tanto dinheiro com alimentação na rua, a gente se uniu como um time. Todo final de semana, a gente ia pra feira, voltava com a feira, com a carne, com o cardápio. O William sentou, fez um cardápio pra gente. E aí E o interessante é que quando isso não existia, sempre dava conflito. Sempre dava briga. Quando ele organizou esse processo, a gente começou a caminhar e avançar mais rápido. Então a gente sentou, preencheu um cardápio, a gente ia pra rua final de semana, chegava em casa, enquanto o William estava lá fatiando a carne, lavando as verduras. Enquanto o William estava lá fatiando a carne e limpando as verduras, eu estava organizando ali onde ia preparar a comida. Eu preparava a comida da semana toda, deixava tudo congelado, e durante a semana a gente estava com toda a alimentação pronta na geladeira para consumir. A gente trabalhava em equipe, a gente trabalhava junto. Essa era uma fase da nossa vida. Teve fase em que eu não estava trabalhando, que eu estava 100% em casa. Então toda essa parte ficava comigo. Por quê? Porque eu estava livre. Tinha mais tempo em casa. Então eu conseguia preparar as coisas com mais calma, preparar a refeição com mais calma. Então vocês entenderem, nessa fase da vida que vocês estão, dentro da casa de vocês, como que vocês podem dividir isso? E mais importante, como que vocês podem dividir essas atividades? Como que vocês podem elencar esses papéis sem ferir o papel principal do outro, que é ser homem e que é ser mulher? Porque uma coisa é a gente dividir atribuições de atividades do dia a dia que a gente precisa fazer para avançar, para crescer. Outra coisa é a gente entender que existe um papel que é meu. E existe um papel que é do meu marido. E que a gente precisa desempenhar. Esse papel não tem como eu delegar pro William. E o papel dele não tem como ele delegar para mim. Os outros papéis das outras atividades, sim, a gente separa, a gente divide. Poxa, nessa fase da vida, por exemplo, a gente vai ter um bebê quando a gente estiver grávido, quando a gente for ter filho. Nessa fase, eu acho que você pode assumir a refeição,
Sua comida é maravilhosa, você pode cozinhar por um tempo. Gente, são atribuições. São atividades que a gente vai fazendo ali no dia a dia para facilitar a nossa vida, para a gente ter um resultado financeiro melhor. E é muito importante a gente entender isso e ter essa gerência dentro da nossa casa, né? Esse ponto que você falou é importantíssimo, é entender quais são as aptidões, né? Quais são as características inatas, né, de cada indivíduo. E quando a gente fala num casamento, vai ser claro isso. Tem características que são do universo feminino, em que as mulheres, são atividades em que as mulheres elas têm mais aptidão para isso, por vários fatores sociais, biológicos, psicológicos, enfim. Mesma coisa o homem. Existem várias atividades que o homem vai ter mais aptidão por vários fatores. Então é importante perceber quais são as atribuições, quais são os papéis. Por quê? Porque essa forma de estruturar, ela está focada no quê? No resultado, na construção. Qual é o objetivo disso? Então, você que senta nesse local, né, o casal, a gente fala aqui que o casal, né, vocês são sócios da empresa chamada casamento, né? Vocês precisam sentar e definir atribuições, ter clareza de qual é a contribuição de cada um para uma sociedade, que você tem divisão de papéis. Isso é o que forma uma sociedade. A gente se une porque a nossa diferença, a nossa complementariedade, o que a Jennifer tem de bom, as forças da Jennifer complementam as minhas fraquezas. Isso faz com que a gente se una e crie uma sociedade. Ok? Então, quando não existe complementaridade, como nós dois estamos no mesmo local e não tem divisão, não tem tarefas atribuídas, papéis diferentes, ou seja, você não tem uma sociedade. Você tem dois indivíduos que estão ali, um do lado do outro, e aí gera competição, gera conflito. É muito importante que a gente tenha clareza de quais são as nossas atribuições. E talvez você esteja, como é que a gente vai fazer isso aqui em casa, né? Na prática. Cara, muito simples. A simplicidade disso é gigantesca. Você vai pegar um papel e vai escrever quem faz e do outro lado o quê. Lá em cima do papel você vai escrever quem faz e do outro lado o quê. E aí você vai escrever todas as atividades que vocês precisam desempenhar em determinada área. Por exemplo, na área financeira. Quais são as atividades que vocês precisam desempenhar? Preenchimento da planilha, eliminar tarifas bancárias, abrir contas, pagar contas, enfim. Você vai colocar todas essas tarefas ali. E depois você vai colocar quem faz, né? Então lá em casa tá lá William, Jennifer, Jennifer, William, William, Jennifer, Jennifer, William, William, Jennifer, Jennifer, William. E é interessante que as tarefas, é ideal que elas estejam agrupadas dentro de uma... Elas têm que ter uma sinergia. Então as tarefas que eu executo, de algum modo, elas se complementam. Uma coisa tem a ver com a outra. No mesmo modo, as tarefas que a Jennifer executa, alguma coisa tem a ver com a outra. Basicamente isso. Olha os resultados. Se aquela tarefa não está sendo bem efetuada, se está tendo algum problema, alinha, conversa. O que pode ser feito? Troca de tarefa. Poxa, amor, o que você acha de... Vamos testar diferente? Tenta você fazer isso. Me dá uma tarefa sua aqui, me dá essa tarefa. E isso é interessante porque você pode criar um hábito, inclusive com os filhos, vocês casais que têm filhos, terem atribuições dos filhos. O que os filhos contribuem? Qual é o papel dos filhos dentro da casa de vocês? Né? E isso é muito legal, né? Tirar o lixo, lavar a louça, enfim, são coisas que vão colocando esse senso da criança de responsabilidade, de dever, mas também de valor. A pessoa, ela entende qual o valor dela naquela família. Isso é muito importante. Muito importante. Então tá aí atividade para vocês fazerem, sentem, listem essas atividades, agrupem por áreas na nossa vida financeira. Quais as atividades que nós precisamos desempenhar? São essas aqui. Um trabalha, os dois trabalham. Poxa, agora a gente vai entrar numa fase em que só um vai trabalhar, ou o meu marido vai ficar estudando para um concurso e eu vou trabalhar, ou a minha esposa está grávida, vai tirar uma licença mais longa e eu vou ficar trabalhando. Gente, o que a gente acorda não sai caro. Sabe, um casamento ele é feito de acordo, então senta, tracem essas atividades, listem essas atividades e vão colocando lá quem faz o quê. Você se sente à vontade em fazer essa atividade? Sim? Não?
nenhum dos dois está apto a realizar essa atividade, contrata alguém, trabalha, gera mais dinheiro, paga alguém para fazer, entende? Mas tenham essa capacidade de gerenciar a vida de vocês, olhando para as capacidades do outro, olhando para suas capacidades e entendendo a importância de dividir papéis, a importância de dividir atribuições. E quando você separa e, poxa, o outro está responsável por isso agora. Confia. Acredita que o outro é capaz, que ele vai conseguir. Se ele precisar de ajuda, ele vai te pedir, você vai ajudar com toda a paciência do mundo. E confia. Porque muitas vezes a gente é centralizador e a gente tem a falsa ideia de subestimar o outro. De olhar e falar, eu faria melhor. Por isso que eu não deixo ele fazer. Eu faço porque ele não vai fazer como eu quero fazer. E aí a gente centraliza tudo na gente. Isso é um erro. Porque você limita o outro, você não ajuda o outro a se desenvolver, você deixa de aprender coisas novas também. Então é muito importante no casamento a gente ter essa clareza. Vida financeira. Lista o que vocês precisam fazer. Dividam os papéis. Outras áreas, filhos, casa, parente, enfim, o que tiver de área aí na vida de vocês que vocês queiram listar e dividir papéis. Eu tenho certeza que a vida de vocês vai ser mais leve. A vida de vocês vai ter menos conflito e vai ser mais divertida até. Tem um ponto que eu acho muito legal quando você fala de uma amiga que foi conversar com você, que estava passando por um processo, o que ela estava se sentindo e como você teve clareza de mostrar para ela essa questão de atribuições, papéis e momentos da vida, né? Eu estava conversando com uma amiga e ela falando que ela estava estudando para um concurso muito difícil. E que ela passava o tempo integral em casa estudando. Mas que por muitas vezes ela se sentia pressionada, ela se cobrava porque ela pensava, eu poderia estar fora, trabalhando e ganhando tanto quanto meu marido ou mais e trazendo tanto ou mais dinheiro para casa. Eu não poderia estar aqui estudando esse tempo integral para passar nesse concurso muito difícil que vai aumentar a nossa renda. E aí eu me identifiquei muito, porque teve uma fase da nossa vida que foi assim, eu estava em casa 100% do tempo integral estudando para passar na prova da UAB. O William me encorajou a fazer a prova da UAB, eu saí da faculdade e, poxa, então vou sentar, vou estudar. E passei um tempo em casa, cuidando das coisas de casa, cuidando das coisas do William, estudando para a prova da UAB. O William trabalhava fora e era uma rotina de trabalho muito intensa. Então ele precisava de uma estrutura. A casa tinha que estar limpa, a roupa dele tinha que estar lavada, a farda dele tinha que estar sempre lavada todos os dias, a comida tinha que estar feita na mesa, tinha que ter uma coisa de fácil acesso ali, porque a rotina dele era extremamente corrida. Ele precisava dessa estrutura. E eu em casa podia proporcionar essa estrutura para ele. E além disso eu podia estar em casa estudando. Então eu olhei para essa minha amiga e eu falei, olha que privilégio a gente tinha. E a gente, por não ter clareza do nosso papel, a gente foi roubada. E a gente é roubada desses momentos. De olhar para a nossa realidade e entender, poxa, eu tenho a oportunidade de estar em casa, cuidando da minha casa, de repente cuidando dos nossos filhos, preparando esse ambiente, cuidando dessa estrutura que você, que é marido, precisa para estar lá fora, trabalhando, buscando dinheiro. E, além disso, eu tenho a oportunidade, o privilégio de estudar para passar num concurso, para aumentar a nossa renda. De repente, não seja nem para passar num concurso, seja um curso que eu quero fazer. Eu tenho esse privilégio. Não é todo mundo que tem esse privilégio. Se você tem esse privilégio hoje, olhe com um olhar de gratidão para isso. Olhe e agradeça. Que privilégio eu tenho. Se você tem um cara bacana do seu lado, que não vai ficar achando que você tá ali e que você não deveria estar ali, sabe? Um casamento, ele é feito disso, porque pode ser que numa outra fase seja o marido que precise desse apoio. A gente tem um exemplo também. A gente tem um exemplo de um casal no CM, em que a esposa trabalhava, era contadora, trabalhava numa empresa grande, e ele ficou 100% em casa estudando para passar num concurso que ia aumentar a renda deles.
Ele em casa, estudando, ela trabalhando, mantendo as coisas. Ele passou no concurso, eles mudaram de cidade e agora ela tá em casa, passando um período estudando, se aperfeiçoando, buscando novas fontes de ideias. E ele tá em casa, e ele tá fora trabalhando nesse concurso, numa rotina mais pegada. E eu falo pra ela, olha, aproveita esse momento. Você tá em casa, faz uma comidinha gostosa, cuida da sua casa. Olha pra esse momento com olhar de gratidão, porque é um privilégio. Então, tira esse peso das costas. Olha para esse lugar com um olhar de gratidão, sabe? Porque é muito isso, você entende qual é o seu papel. O William precisava daquela estrutura em casa. Ele precisava chegar em casa e achar a roupa limpa, achar a comida feita, achar a casa limpa, porque ele vinha de um lugar muito estressante. E se não fosse isso, hoje a gente não estaria onde a gente está. A gente não teria crescido, avançado, se não fosse essa estrutura. Não estaria. Imagina se o William tivesse que, além de trabalhar, pensar que a roupa dele tinha que estar lavada no outro dia, ele ia viver com a roupa suja. Ia viver com a farda suja. Se ele tivesse que pensar que ele tinha que preparar comida para comer para ir para a faculdade, ele ia para a faculdade sem comer. Ele ia estar comendo porcaria na rua, ia estar com a veia do coração toda entupida. Vocês entendem a importância do papel? Vocês entendem que todas as atividades, por menor que seja essa atividade, se eu estou desempenhando ela, tem valor. Eu estou contribuindo. Exatamente. E assim, é você olhar o todo, né? É você olhar a família como um todo, né? Cada função, cada atribuição, ela tem um valor muito grande. E o que acontece é que, de alguma forma, isso é roubado da gente, né? Então, as pessoas entram por um casamento, entram e iniciam uma família sem perceber o valor do seu papel, da sua contribuição. E quando você tem... quando uma pessoa ela não tem essa clareza, quando ela não tem um sentido de propósito, de contribuição, ela se torna uma pessoa que vaga, uma pessoa sem destino, uma pessoa sem ela se julga sem valor, justamente porque ela não entende qual o papel dela, qual a contribuição dela. Ela desvaloriza a atividade que ela está desempenhando naquele momento. Exato. Você é mãe, que privilégio de estar em casa enquanto seu marido trabalha para você cuidar dos seus filhos. Se você é marido, que privilégio a sua esposa poder estar trabalhando enquanto você estuda para passar num concurso que vai aumentar a renda de vocês. Se você é esposa, que privilégio você está tendo de estar em casa estudando para passar num concurso. E podendo, nas horas vagas, contribuir para aquele ambiente, para que seu marido chegue em casa, tenha a casa limpa, tenha uma estrutura legal, porque ele precisa. A gente precisa. Alguém precisa tirar o lixo. Alguém precisa fazer a comida. Alguém precisa lavar roupa. Alguém precisa trabalhar. Alguém precisa trazer dinheiro para casa. Alguém precisa fazer. E cada atividade dessa é importante. Então a gente precisa olhar e valorizar. E entender os nossos papéis, né? Exatamente. Muito bom, amor, esse tema que você trouxe, é muito importante. Conversem em casa, sabe? Tragam esse assunto para a mesa. Conversem sobre essas atribuições, sobre esses papéis. É muito importante. Isso aí, definam direitinho quem empurra o carrinho e quem pega o produto. Evitem arrumar confusão nesse momento. Tenham clareza de quem faz o quê, quem é melhor. E se por acaso vocês tiverem alguma dificuldade em alguma atividade, tentem trocar, tentem conversar, tentem encontrar soluções que sejam eficientes, sempre olhando para o resultado, né? Poxa, está dando certo, é sinal que você encontrou a atividade certa e a pessoa certa para executar aquela atividade. E valorize a atividade que o outro está desempenhando. Valorize, vai lá e reconheça. Poxa, você fez um bom trabalho, eu preciso disso, porque se não fosse isso eu não ia conseguir fazer o que eu estou fazendo agora. Valorize. Tem um aspecto de humildade, né? De tanto você reconhecer o valor da sua atividade por um sistema maior, mas também de você reconhecer a atividade dos outros. Qual a contribuição dos outros para a família, né? Tem um aspecto de humildade que faz com que você enxergue além de si. Uhum. Muito bom, gente. Muito bom. Finalizamos, né, amor? Um bate-papo super legal sobre atribuições. Amei. Gostei muito. Voltem aqui e digam pra gente como isso refletiu aí na casa de vocês. Vai ser muito importante. É isso. Você encontra a gente lá no Instagram, no @casamentomilionario.com.br. E no TikTok você encontra a gente também lá em casamentomilionario.com. E a gente se vê no próximo episódio, amor. Foi um prazer estar aqui com você. Sempre bom. É isso. É isso, foi um prazer. Tchau, tchau, pessoal.